E o doutor Francisco Mendonça está conosco, ele que é advogado especializado em direito bancário. Estou muito feliz em recebê-lo, viu, doutor? Seja muito bem-vindo ao programa. Eu sou muito grato pelo convite e espero que as informações trazidas aqui possam ser relevantes para todos que nos acompanham. Doutor, e como são, né? Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, que a gente sabe que o endividamento bancário está realmente muito alto, muito presente na vida dos brasileiros e especialmente dos ribeirão-pretanos também. O senhor acredita que nesse momento que o brasileiro está completamente endividado, a gente sabe que tem fatores econômicos e tudo mais, mas existe uma relação também muito ruim, muitas vezes, doutor, com o dinheiro, com a forma como que a gente olha para ele, com a forma como a gente põe ele para trabalhar. A gente adora um cheque especial, por exemplo, a gente faz uso de cartão de crédito abusivamente. Queria que o senhor ponderasse um pouquinho tudo isso para a gente entrar em dicas, que é o nosso objetivo também dessa conversa. Olha, eu digo sempre o seguinte, o endividamento, ele é efeito, ele não é causa. Ué. Então, muitas vezes as pessoas vão procurar tratar o endividamento com recursos negociais ou jurídicos, mas não estão tratando a causa do problema. Está estancando sangue, né? Via de regra, o que acontece na vida das pessoas e das empresas de uma forma simplória, o endividamento acontece quando se gasta mais do que se ganha. Via de regra é isso. Então, é muito importante avaliar a situação antes que se enfrente o endividamento, porque às vezes o enfrentamento do endividamento sem tratar a causa pode ser um esforço que não vai levar a lugar nenhum. Ele acaba sendo cíclico, se resolve um problema transitoriamente, e daqui a pouco esse problema está começando novamente, e muitas vezes até com gravidade maior do que o anterior. Então, via de regra, tem que se tratar a causa. E a gente tem dados aqui que são 600 ações por endividamentos que foram ajuizadas somente na nossa cidade, segundo o levantamento dos bancos Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. O senhor acredita que esse número, essas ações por endividamento, elas estão sendo olhadas como, doutor? Assim, está se realmente olhando para o momento pandêmico, está se olhando mesmo, né, para esses altos preços de tudo que a gente está vivendo, né, desde o botijão de gás, gasolina, arroz, feijão, carne. A jurisprudência está, né, olhando com carinho para isso ou não? Não é isso? Pão, queijo, queijo mesmo, né? Uma forma mais racional da história toda. Bom, vamos lá. O endividamento e essas ações que foram ajuizadas nesses principais bancos, que esse levantamento foi feito no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele teve uma explosão no primeiro semestre de 2021, potencializado pela pandemia. Por que ele não explodiu no ano da pandemia e está explodindo só agora? Porque os bancos tiveram uma postura, num primeiro momento, de renegociar as dívidas, e nessa renegociação, a maioria das transações foram feitas com carência. Ou seja, estava endividado, foi ao banco, fez um parcelamento daquela dívida, com as parcelas começando a vencer 6 meses depois, via de regra. É o que eu disse, não se tratou causa, se tratou efeito. Quando começaram a vencer essas parcelas, já no início de 2021, não foi conseguido realizar os pagamentos dessas negociações. E aí isso ocasionou uma enxurrada de ações judiciais, tanto para empresas como para pessoas físicas. Certo. Nesse número, 60% dessas ações são de empresas, 40% são de pessoas físicas. Então, o endividamento, ele atingiu não só a empresa, como todo mundo. Agora, nós estamos potencializando esse problema hoje por conta do aumento do índice inflacionário, a gente está com aumento de índice inflacionário, preço de combustível tem impactado demais, porque o combustível ele vai atingir todos os produtos da cadeia. Então, nós estamos potencializando, estão com inflação, nós estamos potencializando a situação com as dívidas que foram negociadas e não pagas, e os bancos não deram nenhum tipo de trégua durante o ano da pandemia. Durante o ano de 2020, do ano de 2019, não houve nenhum momento em que os bancos pararam de ajuizar ações. Não teve nenhum tipo de jurisprudência ou decisão que pudesse proteger pessoas e empresas nesse período. Foram casos isolados. Na maioria das vezes, as execuções continuaram, as penhoras continuaram, os bancos...
E é muito importante. Nós estamos com quase 70% da população brasileira com problema de endividamento, que é um número absurdo. Muito alto. E já no primeiro semestre de 2021, os bancos já estão com o mesmo nível de lucro do período anterior à pandemia. Está estranha essa conta, como né, que fecha doutor? essa conta? Estranha essa então, conta. tudo isso é ocasionado por uma série de questões que envolvem o sistema bancário e jurídico do nosso país. Sem dúvida. E, doutor, que fabulosa a ideia de criar um e-book. Né? Ele está aqui nas minhas mãos em forma impressa, onde as pessoas podem ter dicas aí, né? Super dicas para negociar com bancos, é isso? Exatamente. Como ele foi elaborado e como que as pessoas podem acessar, né? O e-book está disponível no site, onde ele pode ser baixado, e ele foi elaborado baseado exatamente na experiência que nós temos tido, tanto nas pessoas físicas como nas pessoas jurídicas, na construção desse endividamento. Então, dentro desse e-book, nós temos situações que podem ser abordadas em relação às dívidas que já estão consolidadas, mas também com dicas para evitar esse endividamento e esse superendividamento que tem acontecido nos nossos dias. E ele está no site de vocês, é isso? Está no site. No Mendonca, é isso? Isso. Esse gato com 2 T's, io.com.br, que é o escritório de advocacia de vocês. Exatamente. Ele está lá. Ele está lá. Disponível. mendoncaessegato.com.br, é onde eu tenho acesso. E aí vocês pontuam dicas de como, por exemplo, todos os contratos, inclusive os quitados, são passíveis de revisão em até 10 anos da data de contratação. Muita gente não sabe disso. Isso é importantíssimo. Essa é uma dica valiosíssima para as empresas e para as pessoas. E eu te explico por quê. Quando você começa o seu relacionamento com o banco, no início do relacionamento do banco, o banco vai te dar um pequeno limite de cheque especial ou um cartão de crédito com um limite comedido. Neste momento, os juros são os juros mais altos do relacionamento, não são os mais baixos. Verdade. Com o decorrer do tempo, o banco é muito liberal na concessão do crédito. A liberalização de crédito pelos bancos de forma desmedida também é um complicador do endividamento. No decorrer do tempo, as pessoas vão tendo dificuldade para honrar esses compromissos, porque eu volto na nossa conversa inicial. Não está tratando causa, está tratando efeito. Está buscando recurso para suprir necessidades que muitas vezes foram criadas de forma que não deveriam ter sido. No decorrer deste processo, os bancos vão aumentando os limites até que chega o ponto que o consumidor ou a empresa não consegue mais honrar esses compromissos. O que o banco faz? Começa a renegociar esse débito. Só que durante esse período foram pagos vários contratos, vários juros de cheque especial, várias faturas de cartão de crédito. Até que se chega ao ponto que o banco faz uma renegociação global, onde ele engloba o débito do cartão de crédito, o débito do cheque especial, o débito dos empréstimos, que são modalidades distintas e que têm aplicação de juros distintas na legislação. Se transforma aquilo num único pacote. Este contrato, que é o último contrato, que é o contrato que acaba sendo levado ao ajuizamento, é um contrato que, via de regra, tem juros baixos e não está cobrando taxas abusivas. Quando ele vai ser discutido judicialmente, o banco, teoricamente, tem uma razão e não tem abusividade naquilo que está cobrando. Compreendi. Então, você tem que buscar o relacionamento com o banco desde o início e revisar todo o relacionamento bancário, porque cada abusividade cometida em cada contrato poderá ser apurada e compensada na eventual dívida que está sendo cobrada. Então, isso é muito importante, porque o banco... E nós temos, infelizmente, uma legislação e uma jurisprudência totalmente favorável ao sistema financeiro. Não protege o consumidor. Não protege de forma nenhuma. Doutor, eu adorei essa dica também. Quando a empresa entra em dificuldades financeiras, é muito importante ela ter uma conta bancária onde não existam empréstimos e que possa ser movimentada livremente. Por que isso, hein, doutor? Um dos grandes problemas das empresas e também das pessoas é misturar passado com o futuro. Então, se você está numa situação de endividamento, você tem que, primeira coisa, fazer um raio-x e uma radiografia da sua situação financeira, separar essas dívidas de forma muito organizada e passar um divisor de águas nisso. Nesse ponto, você vai começar a sua vida
como se não houvesse passado. Para quê? Para que esse passado seja tratado de forma individual e pontual, para não se misturar os problemas do passado com a solução que você está dando no presente para resolver isso lá no futuro. Então, se você separar esses recursos de todos os recursos que estão em contas com dívida, além do que o banco, qualquer recurso que entrar no seu banco, qualquer dívida vencida, ele vai aplicar mora, juros e vai debitar o que tem na sua conta imediatamente. Então, você protege o capital da sua empresa ou seu capital pessoal enquanto está discutindo essa dívida com os bancos, com seus credores, isso na esfera extrajudicial. Essa solução não é uma solução que vai ter eficácia numa demanda judicial, mas é o primeiro passo para poder ter uma visão geral do que está acontecendo com o endividamento, para tomar as medidas necessárias para começar a solução. O doutor tem uma dica aqui, que é a dica 6 do e-book, gente, que diz assim: quando existe algum atraso no pagamento de parcelas de empréstimos e financiamentos, então se você está aí com alguma parcela atrasada de empréstimo ou financiamento, os juros máximos cobrados não podem ultrapassar a 1%. São chamados juros de mora, mas muitas vezes eles ultrapassam 1%, doutor. O que acontece? Nós temos duas situações em qualquer contrato de endividamento. Nós temos o período de normalidade e o período de anormalidade. O período de anormalidade é quando a dívida foi vencida. Nesse momento, o banco pode cobrar três encargos no empréstimo. Ele pode cobrar juros remuneratórios, juros moratórios e multa. Os juros moratórios não podem ser superiores a 1% ao mês. E os juros remuneratórios não podem ser superiores aos juros contratados na operação ou à média que é cobrada e definida pelo Banco Central. Então, muitas vezes, existem bancos que cobram juros de mora da ordem de 5%. E a situação fica mais grave ainda na forma de se calcular, porque você pode ter um endividamento, você tem juros de mora, que ele tem que incidir sobre a dívida vencida. Muitas vezes, o que o banco faz? Ele atualiza, ele aplica a multa e, em cima desses valores, ele ainda aplica o juro de mora. Isso vai acontecer a cobrança de juros sobre juros. Então, tudo isso tem que ser visto na revisão de todos os contratos anteriores. Porque nos seus contratos anteriores pode ter ocorrido de se pagar parcelas em atraso, pode ter ocorrido de renegociar essas parcelas com juros indevidos. Então, não é incomum, quando você faz uma revisão desse período todo, que se encontrem dívidas quitadas ou até com 70% a 80% de deságio do que o banco está cobrando atualmente. Que interessante. Outra dica aqui: a taxa de cadastro do cliente pode ser cobrada apenas uma vez. Exatamente. Muitas vezes a taxa é cobrada... Existem bancos que cobram todas as vezes que se faz um empréstimo bancário, ele cobra essa TAC, essa TAC. Só que os bancos, muitas vezes, para tentar ludibriar o Poder Judiciário, mudam o nome da taxa. Existe TAC, existe TEC, existe TC. Muda-se a nomenclatura para dizer que aquilo que está se cobrando não é TAC, é taxa de contrato, é alguma outra nomenclatura. Quando se abre a conta no banco, o banco vai poder cobrar a TAC, que é a taxa de abertura do crédito. Isso é feito uma única vez e no início do relacionamento. Qualquer transação financeira que seja feita depois desse primeiro contrato, essa TAC não pode ser cobrada nenhuma vez mais. Então, doutor, de forma geral, a gente tem hoje, então, acesso, e o bate-papo é muito para te informar isso, que através do escritório, eu vou até dizer aqui novamente, eles desenvolveram esse acesso a esse book para você ter ideia do que existe por trás, muitas vezes, né, de um contrato aí, de algo que você assumiu e muitas vezes não sabe. O site é Mendonça Essegato, com 2 T's, está aí no rodapé do seu vídeo, tá? Essegato.com.br, não, esse é o @, Mendonça, o que é isso, gente, que está aí? Ah, tá bom, é o Instagram esse, tá bom, perfeito. E aí o site, mendoncaessegato.com.br, também tem acesso, né? É isso? Perfeito. Maravilhoso. Para você ter acesso a esse book que eles disponibilizaram, com tantas dicas preciosas, só consegui pontuar algumas delas aqui, para a gente entender como é que funciona e tentar amenizar isso, porque, doutora, a gente está no final do ano,
onde tem aí as tentações da Black Friday, que a gente já disse aqui, tem Natal, tem Ano Novo, matrícula, material escolar, etc, etc, IPVA, IPTU, IA, que para quem está nesse momento fica mais apavorado ainda porque não sabe por onde começar. Então, um caminho é estancar o sangue. Exatamente. É exatamente. E com informação, né? Com base. Exatamente. E o e-book vem para isso. Né? E mudar a postura. Mudar a postura. Nós temos que ter uma visão muito clara daquilo que nós necessitamos e daquilo que nós desejamos. São coisas diferentes. Muito diferentes. Então, muitas vezes o endividamento ocorre por aquilo que desejamos, não por aquilo que necessitamos. E essa avaliação é fundamental para poder enfrentar qualquer tipo de endividamento. Com toda certeza. Doutor, volte mais aqui para a gente dar outras dicas também, falar mais sobre esse processo para ajudar realmente todas as pessoas que precisam de mais disso, viu? Eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Nós que agradecemos. Muito bom. Deixa eu agradecer a Marici Furetti, que está